não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Você estudando historicamente, você vê que de fato essas 4 ideias, elas nunca existiram, 4 elementos, eles nunca existiram separadamente. Eles só podem ser concebidos como oposição complementar. Nem Deus pode ser concebido como independente disso. Foi daí ver exatamente o Deus dos gnósticos. Está entendendo? Então, vamos dizer, aquele Deus que nos criou, que fala conosco, etc., é apenas um Deus fenomênico. Por trás dele existe o Deus em si. E esse que é o Deus verdadeiro. O hinduísmo diz isso, o religião não diz isso, isso é tudo empulhação. Esse Deus nunca existiu. Deus sempre foi o Deus criador, muito antes de nos criar. Não foi uma ideia que ele existia e de repente ele teve essa ideia, vou criar o ser humano. Ele sempre foi o criador do ser humano. Ele mesmo diz isso. No princípio eu já sabia o fim. Eu já sabia tudo que eu ia fazer. Tá certo? Então, é isso, vamos dizer, a grande empulhação do gnonismo é essa, que acima do ser supremo existe o ser supra-ser ou não ser, né? Que é Deus como Deus é em si mesmo. Eu digo, Deus nunca foi nada para si mesmo. Deus sempre foi para nós, Ele sempre nos amou, Ele sempre nos quis, Ele sempre esteve aí para nós. Não tem outro. Mesmo no tempo que a gente não existia, Ele já sabia tudo isso, Ele já conhecia cada um de nós. Esse é o Deus verdadeiro, entendeu? O outro é uma hipótese que você faz. Então, o Deus em si, eu digo, bom, o Deus em si é tão existente quanto o homem em si, a sociedade em si ou o mundo em si. Quer dizer, essas noções, elas rompem a unidade da realidade, né? Que é de fato é uma unidade tensional, como você pode ver, é uma coisa que não tem muita solução. Não é isso? Eu sei que na Bíblia, né, diz que o Verbo divino estava com Deus desde o primeiro dia e o Verbo era Deus. Ou seja, já era humano, né? Isso quer dizer, você tem a imagem e semelhança. Não existe esse outro Deus em si, tá entendendo? Isso é uma conversa mole. Como é que é isso? Porque aí você vai fazer, vamos dizer, de toda a criação um acidente na vida de Deus. Mas não há acidentalidade em Deus. Está entendendo? Deus poderia continuar eternamente sem criar o ser humano. Um dia Deus na telha, ele pô. Não é um acidente, essa é a natureza dele mesmo que se expressa. Quer dizer, Deus não é tão misterioso assim, tá? Olha, eu durante muito tempo lutei com esse problema. E hoje eu vejo como eu era burro, meu Deus do céu. Essa coisa do hinduísmo, né? Existe a face humana de Deus, existe Deus em si mesmo,
né? Como sendo uma outra coisa eternamente incognoscível? Claro que não. Aí você está dizendo que o verbo divino não estava lá. É o Deus sem verbo. E daí vai representar aquela famosa... foi no mito indiano o dragão e o matador de dragão, que são no fundo a mesma pessoa. Então, né, o dragão é o Deus em manifesto. Então daí ele cria o matador de dragão, né, que vai matá-lo e depois vai tudo renascer. Fala, mas isso aí é uma coisa macabra. Né? Esse Deus nunca existiu. Não precisa se preocupar com ele, não. Então você pode... O que é isso aí? Esse é um Deus incognoscível coisificado. E fazendo com que toda, vamos dizer, com que o próprio verbo divino seja um acidente dele. É o Deus mudo, Deus que não fala, de uma coisa que Deus não falou. É aí que não tem, como dizer, não tem negociação, meu filho. Está entendendo? Essas doutrinas estão com a mentira, né? São todos ladrões. Jesus Cristo tem razão. Custei muito para entender isso, mas agora já entendi. São coisas que, vamos dizer, elas não podem ser, elas são intrinsecamente absurdas, autocontraditórias. Bom, então se você pode coisificar qualquer um dos quatro e você vai criar uma deformidade para explicar as outras três. Quer dizer, isso aqui, vamos dizer, é um problema sem solução. Essa oposição não tem solução, porque esta tensão constitui o universo. E é daí que pode surgir a ideia da dialética, né? Que há vamos dizer, uma tensão, uma contradição constitutiva. Mas não é bem uma contradição, é apenas uma tensão. Uma coisa não contradiz a outra, apenas, né, é uma oposição complementar, não uma oposição antagônica. Aí você teria que ter um outro tipo de dialética de complementaridade, mais ou menos como faz o Mário Ferreira. Tem mais alguma pergunta? Mais uma, professor. Em relação à meditação e à dialética, no começo da aula, o senhor falou, existem problemas que são um pouco mais complexos, aí vou tentar usar a dialética, quer dizer, a dialética abre o caminho, depois eu medito sobre os temas analisados, como é que é essa relação? A dialética serve para ela botar o objeto na sua frente, para você saber do que você está falando. Tá certo? E esse objeto é que vai ser o assunto da meditação depois. Isso quer dizer, a dialética vai partir de afirmações. Você não tem um objeto ainda, você tem apenas coisas que as pessoas disseram. Tá certo? E essas coisas se referem, hipoteticamente, a um objeto. E esse objeto não é conhecido na sua forma, tanto não é conhecido que as pessoas dizem coisas contraditórias a respeito dele. Não é isso? Mas este jogo mesmo da contradição, se ele for bem arrumadinho, bem arquitetado, você está entendendo? Ele faz aparecer o objeto. Quer dizer que nesse momento é apenas um objeto conceptual. Esse objeto é o objeto que os vários estudiosos perceberam, cada um por um lado, mas eles perceberam o mesmo. Mas você ainda não sabe se esse objeto existe. Está compreendendo? E é para saber se ele existe, é que você vai fazer a meditação. Você vai ver aonde que ele aparece na experiência. Está entendendo? E se ele não aparecer, bom, ou você não fez o negócio direito, ou ele não existe mesmo. Deu para entender? Agora, eu fiz questão de começar esse negócio do método com aquelas partes do método filosófico que lidam da maneira mais próxima possível com a realidade mesmo.
Quer dizer, a sua realidade de viver numa determinada cultura, de receber o impacto dela, e a realidade da presença dos objetos, respectivamente, na amnésia e na meditação. Quando nós entramos no negócio da dialética, nós já não estamos lidando com coisas, com objetos, nem com realidade, nós estamos lidando com ideias. E o nosso negócio é justamente recuar das ideias até a realidade, para daí você, com base nessa realidade, você enunciar novas ideias, não é isso? Que possam ser verificadas na experiência de quem faça a experiência. Tá certo? Se a pessoa não fez, eu digo, bom, então... Né? Uma vez um aluno do Eric Froebel perguntou para ele, falou, não, mas eu não tenho esta experiência da busca do fundamento. O Eric Froebel, esse é problema seu. Você não tem, o que eu posso fazer? Dane-se. Né? Quer dizer, o sujeito vai querer que o outro justifique a busca do fundamento logicamente, que argumente em favor disso. Então, não, mas se não tem o fundamento, não tem argumentação lógica, pô. Entendeu? Então primeiro precisa ter o fundamento para depois ter argumentação lógica. Se não tem, não adianta você pedir para argumentar logicamente que existe o fundamento. Não é isso? Então, agora, eu comecei com essas partes porque são as mais negligenciadas. Realmente, as pessoas não estudam realidade filosoficamente, elas estudam um negócio chamado filosofia, que é uma disciplina acadêmica, né? Hoje é uma disciplina acadêmica, mas que evidentemente para Sócrates, Platão e Aristóteles não era nada disso mesmo, porque não havia as instituições que existiam foram eles mesmos que inventaram em função daquilo que estavam já fazendo, quer dizer, eles não pegaram uma tradição de ensino, eles não se encaixaram dentro de uma tradição de ensino, eles a criaram, por assim dizer. Mas o fato é que, por outro lado, existe uma infinidade de atividades filosóficas que se referem exatamente a ideias, e menos que as ideias se refere aos textos nos quais essas ideias estão registradas. Tá certo? Isso quer dizer que boa parte do seu tempo vai ser dedicado a esses textos, podendo levar você ao engano do Janot de que a filosofia é essencialmente uma atividade que lida com textos. Mas, então, veja, se você vai caçar, né, o que você vai fazer a maior parte do tempo? Você vai andar no mato. O momento da caça mesmo é um segundo, o tempo de você disparar. Foi só ali que você caçou mesmo. Né? Então isso não quer dizer que andar no mato seja caçar, porra. Isso é da mesma maneira. Nos textos você vai estar andando no mato procurando algum negócio. Agora, se você andar, não achar caça nenhuma, não teve caça, pô, você volta para casa. Não é isso? Então, o Janot é o tipo de negro que saiu para caçar, mas não tinha bicho, e ele achou que ele passear ali era caçado. Foi exatamente isso. Então, né, do meu modo, pescar, né? Eu sempre odiei pescar, meu pai me levava para pescar ganojo, eu detestava aquilo, tinha que ficar horas parado sem fazer nada. E às vezes ele me deixava ali, ia fazer algum negócio, ele me amarrava na árvore, era pequenininha, ele me amarrava na árvore e ficava ali, esperando o peixe. Eu acho que nunca veio peixe nenhum, porque eu não me lembro de nenhum. Me lembro só de ter ficado plantado ali. Podia achar que, ó, pescar é isso, ficar amarrado na árvore, com a vara na mão, sem fazer nada. Então, na hora que nós vamos lidar com esses textos, vai aparecer uma série de problemas, que não são propriamente problemas de ordem filosófica, mas são problemas de ordem filológica, por assim dizer, que se diz a respeito da interpretação dos textos, é como você lidar com eles. Né? Então, a primeira coisa é você entender que os textos todos são apenas documentos. Você deve ficar ali com a mentalidade, vamos dizer, de um delegado de polícia que tem um monte de depoimento na mão. Tá certo? O interesse dele não é os documentos. Se o criminoso chegar lá e confessar, fui eu, e ele não tiver que ler depoimento nenhum, não é melhor para o delegado? Melhor para ele, resolver o problema. Como as pessoas não fazem isso, então você tem que colher um monte de depoimento e tem que ler aquela porcariada toda para ver se chega a uma conclusão.
Filosofia é exatamente a mesma coisa. Quer dizer que se você tiver a solução imediata e intuitiva do problema, não precisar pensar, melhor para você. Se além não precisar pensar, não precisar ler os livros, também melhor para você. Não é isso? Infelizmente isso acontece de maneira muito rara. Então você vai ter um bom tempo dedicado aos textos. O que fazer com esses textos? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter ideia do desenvolvimento histórico inteiro da filosofia. Se você não tem isso, é melhor você não ler nenhum livro de filosofia. Então, lição número 1. Você vai ter que ter na sua cabeça a cronologia inteira da história da filosofia, com os nomes dos textos respectivos, com a data em que saíram. Claro que você depois não vai guardar um por um, você vai guardar uma série esquemática, né? Tá certo? Quantos livros vai ter essa lista? 2.000, 3.000, 4.000, 10.000? Mas é importante que você a faça um dia. A importância disso assim é imensurável, imensurável. Se você fizer isso, você não imagina quanta coisa se esclarece só aí. Então, isso significa que você vai ter a bibliografia filosófica inteira. Tá certo? E vai tê-la de algum modo na sua cabeça. Não tem a menor dúvida de que depois de um ano ou dois você esqueceu 90%. Mas no seu subconsciente fica um senso de orientação temporal. De maneira que mesmo que você não lembra a data de alguma coisa, você vai, só de ouvir falar, você vai saber, isso foi antes de, né, esse X foi antes de Y e depois de B, por exemplo. Tá certo? Isso é muito importante, por quê? Porque a filosofia se dá através de uma discussão. Eu mesmo expliquei para vocês que as teses filosóficas sempre partem da negação de alguma coisa, sempre tem uma discussão. Se você não sabe onde começou a discussão, você não sabe do que as pessoas estão falando. Se você não sabe do que elas estão falando, muito menos você vai poder reconstituir o objeto. Tá certo? E é claro que eu não estou falando somente de uma lista de livros. Essa lista de livros é importante fazer. Tá certo? Mas é uma lista de livros, é uma lista de personagens e é uma lista de nomes de ideias. Mesmo que você não conheça ideias uma por uma, você sabe o nome do que os negros estavam tentando fazer. Tá certo? Você tendo isso, você praticando isso por algum tempo, depois você é capaz de perceber certas linhas de desenvolvimento que tem, que atravessam 24 séculos de história, como temas que retornam, às vezes tomados num outro nível, tá certo? E você vai ver também o que existe de esquecimento. Quer dizer, o que os negros disseram depois, porque eles esqueceram o que tinha sido dito antes. E também você vai evitar muitas discussões, muitas especulações filosóficas, para você resolver problemas que já estão resolvidos antes. Por exemplo, um cara que fez um belo trabalho disso é o próprio Mário Ferreira, na medida que ele pega um monte de discussões dos lógicos modernos do século XX, mostra que era um assunto que já estava resolvido desde o século XII, só que os caras não sabiam, então eles colocaram de novo, colocaram mal e fizeram um monte de confusão. Então, você ter ideia do desenvolvimento histórico disso é absolutamente essencial para você saber onde você está. Quando chega no século XX você vai se perder, porque as linhas de desenvolvimento paralelas são em número ilimitado, tá certo? E a ausência de conexões entre uma discussão e outra discussão é uma coisa absolutamente alucinante. Mas digamos, até o século XIX você consegue isso. E só se você tem ideia dessa continuidade até o século XIX no Ocidente é que você percebe a confusão do século XX. Existe um texto do livro Filosofia Contemporânea do Wolfgang Stegmiller que eu já li para os meus alunos 50 vezes, no qual
Esse é um livro que procura apresentar a filosofia do século XX, e ele diz o seguinte, que à medida que passa o tempo, desde o século, digamos, metade do século XIX para dentro, existe um primeiro momento no qual as teses se confrontam sem poder chegar a uma solução, né? Mas vocês sabem do que elas estão falando, né? Num segundo momento, elas já desistiram da confrontação. Cada um segue o seu discurso para um lado, não quer saber o que o outro está falando. E depois, num terceiro momento, já se torna impossível compará-los. Não há mais um ponto comum onde você possa comparar o que um sujeito está fazendo com o que o outro está fazendo. Por exemplo, se você pegar, vamos supor, você pega a filosofia analítica e pega os filósofos existencialistas, diz como é que eu vou comparar uma coisa com outra? Não tem por onde. Quer dizer, eles estão em universos, assim dizer, incomparáveis. E por fim você chega a um ponto em que não é mais incomparável, é incomunicável. Se você adota a língua de um, você não vai entender a do outro, se adota do outro, você não vai entender a do um. Então, isso significa que numa época onde houve, vamos dizer, um florescimento, entre aspas, filosófico fora do comum, acabou a possibilidade da discussão filosófica, do intercâmbio filosófico, né? Então, é claro que a partir daí a importância relativa que essas várias contribuições têm diminui muito. Porque você só pode medir importância dentro, a importância histórica de algo, dentro do desenvolvimento histórico definido. Não é isso? Quer dizer, aquilo que escapa do fio da história não dá mais. Na verdade é uma aberração. O que essa mulher está fazendo aí? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.